Pô, Floriano, mano. Putz, velho, trabalho de combinatória. Pô, mano, é mesmo? Você chegar a Caraca. fazer alguma coisa? Introdução? Porque eu Mano, não sei o que é análise a gente sabe o que é combinatória. introdução, tá ligado? Mas vocês conseguem explicar isso daqui? Consigo, velho. É o seguinte. Introdução à combinatória. Desde os primórdios da humanidade, a curiosidade sobre as possibilidades e combinações tem sido uma constante. A análise combinatória surge como uma ferramenta poderosa para explorar e compreender essas complexidades. Seu desenvolvimento ao longo dos séculos reflete não apenas a busca pela compreensão matemática, mas também a necessidade prática de lidar com arranjos, permutações e combinações em diversas áreas do conhecimento humano. As contribuições de Pascal e Fermat. No século XVII, Blaise Pascal e Pierre de Fermat emergiram como figuras proeminentes na história da análise combinatória. Enquanto investigavam problemas de jogos de azar, como o problema dos pontos, eles desenvolveram conceitos fundamentais que lançaram as bases para a teoria moderna das probabilidades e da análise combinatória. O problema dos pontos envolvia a divisão justa de prêmios em um jogo de cartas inacabado. Ao abordar esse problema, Pascal e Fermat introduziram técnicas de contagem e raciocínio probabilístico, que se tornariam fundamentais para a análise combinatória. Suas correspondências e trabalhos posteriores não apenas resolveram esse problema específico, mas também estabeleceram princípios gerais que ainda são aplicáveis até hoje. Evolução contínua e aplicações modernas. Desde então, a análise combinatória continuou a evoluir, alimentada por contribuições de matemáticos como Euler, Binet, Cayley e muitos outros. Suas pesquisas expandiram o escopo da disciplina, aplicando-a em uma variedade de campos, incluindo teoria dos grafos, teoria dos números, ciência da computação, biologia e economia. Hoje, a análise combinatória desempenha um papel fundamental em diversas áreas. Na matemática discreta, é essencial para resolver problemas de contagem, probabilidade e otimização. Na ciência da computação, é a base para o design de algoritmos eficientes e a análise da complexidade computacional. Em campos como a biologia molecular, é utilizada para analisar e interpretar padrões genéticos. Conclusão: a análise combinatória não é apenas uma disciplina matemática abstrata. É uma ferramenta dinâmica e multifacetada que permeia muitos aspectos da nossa vida e do nosso entendimento sobre o mundo. Sua evolução ao longo da história reflete não apenas o desejo humano de compreender as complexidades, mas também a sua capacidade de aplicar esse conhecimento de forma criativa e pragmática. Ao explorar as possibilidades e combinações, a análise combinatória nos convida a mergulhar nas profundezas da matemática e da lógica, revelando padrões e estruturas que sustentam o tecido do nosso universo. Na moral, você precisa usar análise combinatória pra poder combinar as coisas, velho. Exatamente. Combinação de encontro. Mais ou menos a introdução resumindo da combinatória. Você entendeu bem? Entendi, mas existe algum tipo de regra? Existe, cara. As regras são essas aqui. As regras gerais para resolver expressões com multiplicação, divisão, adição e subtração é: primeiro, resolver as multiplicações e divisões primeiro na ordem em que aparece, e segundo, depois resolva as adições e subtrações na ordem que aparece. Respeite sempre a ordem dos elementos na expressão. Então, João, te expliquei dessa forma assim, você conseguiu entender mais ou menos o que são as regras gerais? Consegui entender, sim. Inclusive, isso faz eu lembrar de um tema chamado princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Vocês não sabem o que é? Existe mais coisa além da própria regra gerais? Existe. Ó, o princípio fundamental da contagem é o seguinte. De acordo com o princípio fundamental da contagem, o número de combinações de um evento composto por duas ou mais etapas sucessivas
independentes é determinado pelo produto das possibilidades de cada etapa. Então, cara, você conseguiu entender o que é o princípio fundamental da contagem? Cara, pelo que você me explicou, assim, deu pra entender bem, sabe? Sim. E a combinação simples, rapaziada? Vocês vão explicar as coisas sem explicar tudo? Não tô entendendo vocês. As combinações são uma ferramenta fundamental para a matemática combinatória, permitindo calcular de quantas maneiras podemos solucionar o subconjunto de um conjunto maior, considerando independente da ordem, podendo resolver uma vasta gama de problemas em diversas áreas, desde possibilidade, estatística até genética e computação. Compreender a diferença entre combinações e arranjo é crucial para corretamente aplicarmos esses conceitos em práticas. Bom, as combinações são um conceito essencial na combinatória e uma área matemática dedicada ao estudo de contar, arranjar e combinar objetos. Elas são usadas para contar de quantas maneiras diferentes podemos selecionar um subconjunto de elementos de um conjunto maior, sem considerar a ordem dos elementos. Vamos explorar o que são combinações, como calcular e suas aplicações. Então, falando sobre combinatória, é basicamente isso, cara. Combinação simples, composta. Ah, interessante. Achei que tinha alguma coisa bem mais a fundo, mais regras e tal, mas se é só isso então é até tranquilo pra fazer o trabalho. Ah, tem nada mais difícil que isso. Existem os arranjos, que vocês não me deixam falar sobre eles. Arranjos? Isso é novo pra mim, eu achava que era... Posso explicar? Acho que pode. Os arranjos. Os arranjos são um conceito fundamental na combinatória, uma área da matemática que lida com a contagem, a disposição e a combinação de objetos. Elas são usadas para calcular de quantas maneiras diferentes podemos organizar um conjunto de elementos, levando em consideração a ordem desses elementos. Vamos explorar o que são arranjos, como calcular e suas aplicações. Bom, agora que entendemos o que é arranjos, nada mais, nada menos do que é uma ferramenta poderosa na matemática combinatória, permitindo calcular de quantas maneiras podemos organizar um conjunto de elementos considerando a sua ordem, podendo resolver uma vasta gama de problemas em diversas áreas, desde planejamento de tarefa até codificações e jogos. Compreendendo a diferença entre arranjos e combinações é muito crucial para aplicar corretamente esses conceitos em situações práticas. Eu lembrei que vocês esqueceram uma coisa muito importante porque eu fui pesquisar. Fatorial. Sério? É, Pô, fatorial. cara, verdade. Quem vai explicar isso pra gente agora, mano? Vocês querem que eu explique o fatorial? Pode ser, só tem maluco aqui mesmo. Bom, para começar, o que é fatorial? Bom, fatorial nada mais do que um número natural da matemática, onde o produto de todos os números inteiros positivos são menores ou iguais a n, representado isso com um ponto de exclamação. Bom, na combinatória, os fatoriais são essenciais. Se quisermos saber quantas maneiras podemos organizar um objeto distinto usando fatorial. Por exemplo, para organizar uma certa quantidade de objetos. Se a gente tem um valor x de objetos, por exemplo, temos 2 objetos para 3 caixas, podemos ver quantas possibilidades teremos para guardar esses objetos em caixas diferentes. Agora que entendemos o fatorial e como ele funciona, vamos ver algumas aplicações. Para concluirmos agora o que é fatorial, o fatorial é um conceito simples, mas extremamente poderoso e versátil. E também em muitos campos da matemática e da ciência ajuda a resolver problemas complexos e a compreender melhor o mundo ao nosso redor. Já acabou, né, rapaziada? A gente precisa terminar esse trabalho, né? Dá pra descansar agora. Já, cara, tá demais. Não aguento mais esse negócio. Ainda nem almocei ainda e a gente ainda tá aqui. Então acho que a gente pode pedir. Putz. A permutação. Só porque eu queria comer alguma coisa, tem mais coisa pra pesquisar. Não aguento mais. Eu realmente não aguento mais. Demais, cara. A gente podia pedir uma pizza depois que acabar isso aqui, né? Colocou tudo, vai ter. Tem razão, cara. Quer as moral? Eu tenho. Quem conta aí? Cara, eu tenho 20 cruzados. Eu tenho 30. Você tem quanto? Oh, mas quantas combinações de pizza a gente pode fazer? Pô, depende. Depende dos recheios, né, cara? As massas.
A gente pode tentar fazer por permutação. A gente vai usar o aprendizado pra alguma coisa, né? Preencher o Porque, ó, bicho. na permutação, a gente vai fazer o seguinte. Permutação. A permutação é a quantidade de conjuntos que podemos formar, trocando seus elementos de lugar. Também buscamos procurar quais são essas formas. A palavra permutação vem do mesmo sentido de troca. Eu vou usar um exemplo para explicar isso melhor. No exemplo, nós temos um anúncio de uma casa de praia à venda. O vendedor destaca que ele aceita permuta por essa casa. Essa permuta, ela vem no sentido de que ele aceitaria um imóvel em troca do imóvel que ele está vendendo. Logo, a gente associa permuta à troca. Permutação simples. Na permutação simples, como eu explicado anteriormente, nós buscamos descobrir quantas trocas ou permutações conseguimos formar com a mudança de seus elementos. Como exemplo, nós temos a palavra A, B, C. Quantas permutações, conjuntos diferentes, conseguiríamos formar com estes elementos? Neste exemplo, nós resolveremos da seguinte maneira. Na primeira posição, nós podemos colocar 3 elementos. Nós poderemos colocar a letra A, a letra B ou a letra C. Na segunda posição, nós poderemos colocar apenas 2 elementos, ou a letra B ou a letra C. Na posição 3, nos resta apenas um elemento, que seria a letra C. Com isso, nós poderemos resolver com a seguinte fórmula: 3 vezes 2 vezes 1, que nos resultaria num 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Nos resultaria 6 elementos formados com essas 3 letras. Eles são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Resumindo, o objetivo central da permutação é obter todas as permutações, todas as combinações possíveis ao organizar seus elementos. Eu vou usar outros exemplos para demonstrar melhor essa ideia. O primeiro exemplo é determinar os anagramas da palavra sol. Um anagrama é quando nós chamamos as permutações das letras de uma palavra. Tem a mesma função, o mesmo objetivo da permutação com números, mas aqui no caso nós vamos usar uma palavra base, letras, para formar outras palavras. Então, com a palavra sol nós formaríamos sol, SLO, LOS, LSO, OSL e OLS. No segundo exemplo, quantos são os anagramas da palavra dalva? Diferente do primeiro, ele não pergunta quais são, ele pergunta quantos são. Aqui nós podemos usar a mesma lógica do exemplo anterior. Palavra dalva, 5 letras. Na primeira posição, nós podemos colocar 5 elementos. Na segunda, 4 elementos. Na terceira, 3 elementos e assim por diante. Na fórmula, isso nos resultaria num 5 fatorial, que decompondo ele ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, nos resultando em 120. Permutação com repetição. Nesse tipo de permutação, a gente tem elementos que se repetem, então a gente não pode usar
a mesma fórmula das permutações anteriores para resolver essa aqui. Se a gente usar, não vai dar um resultado correto, porque como tem elementos que se repetem, vai formar anagramas semelhantes, iguais, idênticos. Mas vamos usar essa fórmula para demonstrar como que ficaria isso. A palavra UFF, o anagrama UFF. Na primeira posição, 3 elementos. Na segunda, 2, na última, 1. Na fórmula ficaria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Nós formaríamos com essa palavra 6 anagramas. Eles seriam UFF, UFF de novo, mas os Fs estão com posição diferentes. Depois, FUF, FUF de novo, mas os Fs estão com posições diferentes. Embaixo, FFU e FFU. Novamente, os Fs estão com posições diferentes. Mas aqui isso meio que não importa, porque o objetivo da permutação é você obter o máximo de anagramas diferentes. Aqui a gente descobriu 6 anagramas, mas 3 deles são iguais. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai usar uma seguinte fórmula. Nós vamos calcular as possibilidades de formas que a gente pode construir com o anagrama e vamos dividir pela quantidade de letras repetidas, que no exemplo nos ficaria o FF nos retornaria um 3 fatorial. Como temos duas letras repetidas, 2 Fs repetidos, então ficaria 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 retorna 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 nos retorna 3. Então a possibilidade de construir anagramas diferentes com a palavra UFF são 3. Eles são UFF, FUF e FFU. Nessa fórmula, o número de letras repetidas vai ser a quantidade de vezes que você vai dividir para poder achar esses anagramas diferentes e eliminar os iguais. Como nesse exemplo são 2 letras repetidas, vai ser dividido por 2. Mas se fosse 3, seria dividido por 3, se fosse 4, seria dividido por 4 e assim por diante. Permutação circular. Na permutação circular, ela é um tipo diferente de permutação, porque nela nós não temos a mudança na formação de um anagrama. Nós mudamos a posição. É como se, exemplificando, fosse um relógio. Só que esse relógio ele vira para a direita, depois para a direita de novo, para a direita de novo. Como o seu anagrama não muda, a fórmula que a gente usa para calcular a quantidade de posições possíveis vai ser, como nesse exemplo são 4 letras, A, B, C, D, vai ser 4 fatorial dividido pela quantidade de posições, que são 4. 4 fatorial vai nos retornar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial dividido por 4, nós simplificaríamos, cortando o 4 de baixo da divisão pelo 4 de cima, o que resultaria num 3 fatorial. Esse 3 fatorial é a quantidade de posições que a gente pode ter com esses 4 elementos, girando esses 4 elementos. Eu vou usar agora um exemplo mais fácil de se entender. 6 executivos eles vão se reunir em uma sala com uma mesa circular de 6 lugares. De quantas maneiras eles podem se sentar? A fórmula que a gente usa para fazer uma permutação circular é o valor dela, o valor de n, menos 1. Então, como são 6 lugares, a gente vai aplicar a fórmula aqui. O n vai ter o valor de 6. Então, vai ficar um 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que nos daria 120. Nesse exemplo,
quantas maneiras eles podem se sentar, seriam 120 maneiras diferentes. Então é isso. Boa pra nós, família. Nossa, eu terminei com boa pra nós.